Paz, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer algo do Senhor direto para a sua vida, direto para a minha vida. Eu quero dizer mais uma vez que o Espírito Santo é bem-vindo aqui. O Espírito Santo conduziu essa palavra, conduziu o tema, conduziu tudo. E eu creio que mais uma vez essa palavra vai atingir o seu objetivo, que é de chegar aos corações e de tocar as vidas. Essa palavra hoje ela é bem reflexiva. É uma palavra que eu quero que você preste bastante atenção, porque vai te levar a pensar. Eu quero que você analise algumas coisas. Porque eu vou citar algumas coisas aqui que, de repente, você vai fazer um link com a sua vida, com coisas que você tem vivido. E o tema da palavra de hoje é genealogia. Genealogia. Essa palavra começou a vir na minha mente durante a semana e eu falei, eu vou levar a palavra em cima disso, de genealogia. E aí eu falei, Espírito Santo, então o Senhor vai direcionando o que eu vou falar exatamente de genealogia, o que eu tenho para passar para as pessoas, que é aquilo que eu sempre falo, eu tenho que ser totalmente guiado por Ele, Ele tem que mostrar o que Ele quer. E aí eu vou em frente, confiante, sabendo que a palavra vai atingir o seu objetivo. E aí vamos ver o significado. O que é genealogia? Um dos significados, estudo que tem por objeto estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. Outro significado, exposição cronológica, geralmente em forma de diagrama, da filiação de um indivíduo ou da origem e ramificações de uma família. Falando bem no popular, genealogia é saber de onde você veio, né? Quem são seus pais, quem são seus avós, quem são seus bisavós, e por aí vai. E muitos sabem exatamente qual é a sua genealogia, outros sabem mais ou menos, e tem coisas que é até difícil guardar, né? Se eu perguntar para as pessoas qual o nome dos seus bisavós, muitos não vão nem saber. Qual o nome dos seus avós? Muitos já saberão, né? A grande maioria. Qual o nome dos seus pais? Mas quanto mais longe vai ficando a genealogia, mais difícil vai ficando de se lembrar dos nomes. E a genealogia é uma coisa muito interessante, porque nós vamos ver na Bíblia como que algumas pessoas fazem parte da genealogia de outra. E às vezes tem coisas que nós não prestamos muita atenção, mas na Bíblia nós conseguimos ver que existe a genealogia e que ela tem a sua importância. Tem a sua importância. Não é o principal. Durante a palavra você vai entender o que eu estou querendo falar. Vamos pegar o primeiro texto aqui. Ruth 4, de 13 a 17. Ruth 4, de 13 a 17 diz o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Repetindo o versículo 17, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe um nome. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Nós vemos aqui que Ruth era bisavó de Davi. O Davi, que foi rei, um homem segundo o coração de Deus. Então, nós aqui vemos que coisa interessante, né? Que coisa boa. Na sua genealogia, ele tinha Ruth como bisavó.
É legal quando na nossa genealogia nós temos pessoas que nós falamos com orgulho delas, de algo que elas fizeram, de algo que elas representaram, de algo que elas foram. E eu falo mais assim até de ser, não de ter. Porque às vezes as pessoas olham muito ter, né? Ah, tinha isso, tinha aquilo. Não, o ser. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa legal, ser alguém que queria o bem das pessoas, que fazia coisas boas. E é legal quando na sua genealogia você tem alguém que você pode pegar e falar com orgulho assim que essa pessoa faz parte da sua genealogia. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quem não gostaria de ser descendente de Ruth? Todo mundo gostaria. Por quê? Porque é uma história bonita. Todos nós gostaríamos de ser descendentes de Ruth. Porque é uma história bonita, porque é uma história agradável. Então, o Davi, ele era bisneto de Ruth. E foi alguém que teve toda aquela trajetória bonita com o Senhor. Erros, falhas, mas um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê aqui essa parte da genealogia. Como ela é uma coisa boa. De você ter pessoas na sua genealogia que você possa falar coisas boas. Mas não é tudo na sua vida. Aí você está falando assim, Gilmar está falando que é bom, mas não é tudo. Eu vou explicar mais para frente. Porque você vai ver que existem vários tipos de genealogia. O segundo texto que eu quero pegar com vocês é Gênesis 41, 39 a 46. Mais uma vez eu vou citar aqui José. Irmãos, esse livro de Gênesis, essa parte que narra a trajetória de José, é muito linda. Essa história de José dá para falar em muitas palavras, muitas coisas. Então, muitas vezes eu boto a história de José porque são coisas que se encaixam, trazem muitos ensinamentos. E eu quero pegar mais um trecho aqui. Gênesis 39 a 46 diz o seguinte: Depois disse Faraó a José: Por que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão entendido e sábio como tu? Tu estarás à minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Uma coisa interessante que eu quero pegar aqui José, ele perdeu a mãe cedo. Ele tinha pai, mas a mãe dele faleceu quando Benjamim nasceu. Então, era alguém que não teve assim uma mãe na vida dele. Ele tinha uma mãe, mas ela faleceu. Então, durante boa parte da vida dele, ele não tinha mãe. Quando ele tinha 17 anos, ele já não tinha mãe. Eu não sei assim, o tempo preciso, mas é alguém que, se você analisar, já não tinha uma mãe. Mas isso não impediu o que Deus tinha para ele. Os irmãos de José não gostavam dele. Venderam ele como escravo. Mas isso não impediu o que Deus tinha para ele. Mesmo com tudo isso, ele chegou a ser governador do Egito.
eu queria que você analisasse agora, pensasse. Olha quantas coisas aconteceram na vida de José que ele não pôde contar com a sua família. Olha quantas coisas vieram, porque o pai de José amava ele, mas ele achava que José tinha morrido, também não pôde fazer nada para ajudá-lo. E aí eu quero que você comece a pensar nesse momento. Às vezes as pessoas pensam assim, aconteceu tanta coisa assim na minha vida, e o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu sigo? E eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes, a sua família não vai ser o apoio que você espera. Muitas vezes, você vai ter que crer num Deus e crer que coisas vão acontecer na sua vida. José, se você analisasse, a mãe morreu cedo, foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele tinha tudo para acontecer errado na vida dele. Mas não foi assim. Porque aquilo que eu falei, a genealogia é bom você vir de uma genealogia boa. Você ter uma família boa é maravilhoso. É muito bom você ter uma família boa. Mas nem sempre, nem todos, infelizmente, vêm de uma genealogia boa e nem todos conseguem ter uma família boa. Mas você não pode pegar as coisas que não funcionaram na sua família e pegar como coisas negativas para a sua vida e achar que na sua vida tudo vai dar errado. José seguiu o rumo dele. Acima de tudo e qualquer coisa existe um Deus. E aí nós vamos começar a ver isso aqui hoje, que a genealogia ela é importante. Ela pode te facilitar em muitas coisas na sua vida. Mas muitas vezes você não vai ter uma genealogia e uma família para te apoiar, para te sustentar. Mas você tenha certeza que há um Deus que sempre vai estar te apoiando, que sempre vai estar te sustentando e que vai cuidar de você, sempre. E aí você precisa estar atento. Aconteceu isso na minha família, ninguém consegue executar isso, ninguém consegue ir em frente nessa área. E às vezes as pessoas ficam presas àquilo e não tentam mudar a sua história. Elas aceitam aquilo que a família não tem de bom e ficam ali. E muitas vezes você vai ter muita dificuldade, porque às vezes você é o primeiro da sua família que se converte. E você vai passar por muita luta e muita dificuldade. Mas você precisa saber que sua família precisa de você. E que eles, infelizmente, embora te amem, não vão ter um suporte espiritual para te dar. E você vai ter que ser luz neste lugar. E você vai ter que querer que sua história seja diferente. É importante você estar atento. É importante você entender que o que é bom você tem que copiar e manter. E o que não é bom, você tem que rejeitar na sua vida. Nem tudo que vem da sua família você pode dizer que é bom, que é maravilhoso. Até porque não existe família perfeita, mas existem famílias. E você tem que estar atento, porque muitas vezes você não vai ter o apoio que espera. Muitas vezes você não vai ter a ajuda que espera. Mas existe um Deus que sempre vai estar pronto para te apoiar, para te levar em frente. O Senhor sempre vai te dar o suporte que você precisa. Em qualquer situação, em toda situação. Eu quero pegar aqui mais uma história, porque são histórias da Bíblia. E como eu estou falando de genealogia, nem todos têm uma genealogia que diga que possa sim se orgulhar. Mas, assim como na história de José, como na história de Davi, nós vamos ver como Deus atua. Como Deus atua, mesmo quando a genealogia é algo que não te leva a se orgulhar.
Juízes 11, versículo 1 diz o seguinte: Era então Jefité o gileadita homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Irmãos, ele era um homem valoroso, mas filho de uma prostituta. Então aqui a gente vê que a genealogia de Jefité não era uma genealogia legal, bacana, que ele pudesse assim se orgulhar. No versículo 2 fala assim: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Nós vemos aqui que a genealogia não era boa, a família também não colaborava, os irmãos expulsaram ele. E aí a gente começa a pensar assim, né? E o que ia ser da vida de Jefité? Porque assim, era uma pessoa que não tinha nada de bom acontecendo ali na vida dele. No versículo 3 fala assim: Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? É interessante, né, que ele havia sido expulso, mas agora procuravam a ajuda dele, queriam a ajuda dele. No versículo 8 fala assim: E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Aqui ele colocava a confiança dele no Senhor. E ele perguntaria se ele seria chefe deles. Aqui a gente vê uma mudança de história, uma mudança de rota, porque ele havia sido expulso. Pela história dele, pela genealogia dele, pelo que ele era. E agora já queriam ele por chefe aqui. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou sobre todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: É porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém Jefité prosseguiu a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Jefité prosseguiu, ele não parou. E às vezes, irmãos, o que eu vejo é o seguinte: muita gente para a sua vida, muita gente não vai em frente porque acha assim: não, eu não tenho condições, a minha família não me dá esse suporte, eu não consigo, todos da minha família são assim. E olha aqui, ele prosseguiu, ele não parou. No versículo 15 diz assim: Dizendo-lhes assim, diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon,
Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio do nascente do sol à terra dos Moabitas e alojou-se além de Amon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Amon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Amon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo, de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós, todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Armon, por que o não recuperastes naquele tempo? A gente aqui vê toda uma trajetória, tudo como Jefté foi conduzindo toda a situação. Ele não parou, ele não partiu logo para a briga, mas ele tinha um alvo. Ele precisava ajudar o seu povo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas contigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos, e as palavras que Jefté lhe enviou. Olha que coisa interessante, irmão, no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa, de Gileade, e de Mispa de Gileade, passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saem da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Eu li vários versículos para que ficasse bem claro. Vocês viram lá no início? Olha como Deus operou na vida dele. Ele era filho de uma prostituta, ele foi rejeitado pela família. Aí, de repente, você começa a analisar assim, essa história não é exatamente a minha, mas eu tive tantos problemas na minha vida, tantas coisas que me geraram dificuldades. Mas vocês veem como Deus faz? Quando Deus quer fazer, Ele faz. E aí que eu falo, a genealogia, a família são importantes. Mas independente da sua genealogia, independente da sua família, o que Deus tiver para você, o que Deus quiser fazer na sua vida, Ele vai fazer por você. Cuidado para você não limitar Deus. Cuidado para você não pegar
e falar, não, toda a minha família passou por esse problema, eu vou passar também. Às vezes as pessoas pegam para si coisas que não eram para passar, problemas que não eram para viver, simplesmente porque elas aceitam aquilo. Não, ninguém da minha família conseguiu determinada coisa, eu também não vou conseguir. E eu quero te dizer o seguinte, que independente da sua genealogia, da sua família, existe um Deus. Aquele suporte que muitas vezes você não teve, e às vezes não teve, irmão, não é porque nem a família seja boa, não. Às vezes a família não tem um suporte para dar. Vamos pegar até no campo espiritual, uma família de pessoas que não são convertidas. Como que ela vai dar um suporte para um que se converteu? Fica difícil. Mas quando Deus quer fazer, e quando você se permite, não é a sua genealogia que vai fazer a grande diferença. É Deus que faz a grande diferença. Por isso que eu falei, a genealogia é importante, é legal. Mas é você e Deus. A sua família é muito importante. Família é uma coisa abaixo de Deus. O mais importante que nós temos é a família. Depois vem a igreja. E eu quero te dizer que o principal é Deus. E Deus, quando Ele tem algo para a sua vida, quando Ele quer fazer e você se permite, você vai ver Deus agir na sua vida. Você vê a história própria de Ruth lá atrás, tinha tudo para dar errado, no final deu certo. Acabou sendo bisavó de Davi, o rei. José tinha tudo para dar errado, deu certo. Jefté tinha tudo para dar errado, deu certo. A grande diferença é quando Deus está na história. A sua genealogia não vai fazer grande diferença. A grande diferença é Jesus na sua vida. Juízes 12, 7, fala assim, e Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté o gileadita faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então a gente vê aqui que ele foi juiz de Israel por 6 anos, filho de uma prostituta, tinha sido expulso da sua casa pelos seus irmãos, e olha onde ele chegou. Olha onde ele chegou. Ele não ficou no meio do caminho. E vamos ver um texto hoje aqui para as nossas vidas. Segunda carta aos Coríntios 5, 17 a 21. Diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito importante nós entendermos isso. Eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos o Senhor, nós começamos uma nova vida. Eu quero te dizer, a sua história não depende da sua genealogia. A sua história não depende da sua genealogia. Você pode e deve tentar fazer com que a sua história seja boa.
Às vezes as pessoas ficam jogando problemas na família e tudo, mas e você? O que você fez para mudar a sua história? Agora, a sua genealogia pode influenciar na sua vida, pode sim, né? Se você tem uma genealogia boa, coisas boas para você aproveitar, aproveita, copia. É legal, é bom, é lícito. Agora, se não tem coisas boas, não traz isso para a sua vida. Pega o que é bom, descarta o que não é bom. Por que eu estou falando isso? Para que você não fique preso no passado. Nós não podemos ficar presos no passado. Aí, de repente, você fala assim, Gilmar está falando de eu ficar preso no passado, mas eu me converti. Então, ele não falou ali que quem se converte, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E como que se eu sou nova criatura, eu posso ficar preso ao passado? Sim. Você pode ficar preso ao passado se você não tomar conta da sua vida, se você não dar um rumo à sua vida. Porque muitas pessoas ficam presas lá naquelas coisas do passado, reclamando muitas vezes que não conseguiu isso porque a família não deu condições, que não conseguiu aquilo, que sua vida é assim por causa disso. Mas o que você fez para mudar? O que você está fazendo para mudar? Vamos analisar. Jefté era filho de uma prostituta e foi posto para fora de casa pelos irmãos. E aí? E se tornou um valente. E foi juiz. E aí eu quero te colocar, meu irmão, minha irmã, nós temos que ser valentes do Senhor. Nós temos que ser valentes do Senhor. Você não pode aceitar tudo que a vida te oferece, tudo que a vida te traz. Você tem que pesar, ver o que é bom, colocar para o Senhor. Não viva no passado. Nós temos que viver no presente e no futuro. Não fique preso a coisas negativas. E não jogue a responsabilidade da sua vida na mão de outras pessoas. Às vezes a pessoa não estudou e vai culpar a família. Mas por que você não pode estudar a partir de agora? Eu não fiz determinada coisa porque minha família não me deu apoio. Tá, e agora? Por que você não começa? Por que você não tenta? Tudo debaixo de oração, tudo debaixo da direção do Senhor. Mas não joga a responsabilidade de coisas que você não conseguiu na vida de outras pessoas. E falar em não jogar responsabilidade, eu quero dizer o seguinte: valorize os seus pais. Sabe por quê, irmãos? Às vezes tem gente que olha assim e fala: meu pai conseguiu aquele pouquinho ali, mas eu vou conseguir muito mais. Meu pai conseguiu pouco. E eu quero dizer para você, de repente você vai conseguir muito mais sim. Sabe por quê? Porque o seu pai, a sua mãe, eles abriram mão de muitas coisas por você. De repente, o seu pai, ele tem um carrinho, mas seu pai tentou te dar estudo, tentou te dar um plano de saúde, tentou te dar uma boa alimentação, tentou fazer o melhor por você. De repente, seu pai chegou onde ele conseguia chegar, até pelo que ele teve de histórico, de família e tudo. Agora você vai chegar mais longe. Porque os pais tentam fazer isso com que os filhos cheguem mais longe, consigam mais, andem mais. E muitas vezes, você vai ver que isso se repete, sabe por quê? Quem é pai e mãe vai saber quantas coisas você abre mão pelos seus filhos. Então, o natural é que os filhos sempre consigam mais, porque os pais vão deixar de ter muitas coisas,
para que os seus filhos tenham. Valorize seus pais. Valorize e procure entender que muitas vezes seus pais te deram o que eles tinham de condições. Eu estou falando de coisas materiais, mas agora eu vou falar até de outra coisa, de amor. De repente, seus pais não foram tão amorosos como você queria que fosse. Mas aí, será que eles receberam isso também dos seus pais? E aí você precisa analisar e ponderar tudo isso. Se seus pais não foram tão amorosos, não menospreze eles. Ame-os. Porque muitas vezes eles não receberam amor assim para passar. Agora é importante que você entenda que tudo que você vê nos seus pais, que você acha que não foi tão bom, que você procure melhorar na sequência da sua família. Se eles não foram tão amorosos, ame-os. Ame os seus filhos. Tente, é o que eu falei, copie o que é bom. E o que não é bom, você descarta. Mas procure entender os seus pais. Procure entender o que eles viveram, de onde eles vieram, o que eles passaram. Porque às vezes eu vejo assim que muitas pessoas jogam a responsabilidade nos pais. Mas às vezes eles também não tiveram uma estrutura necessária para te dar o que você precisava, para te ajudar. Mas existe, independente da genealogia, existe o Jesus que te quer como você está. E depois que você chega, Ele começa a cuidar da sua vida. Ele fala, venha como estás. E depois Ele começa a cuidar. Porque o que acontece, irmãos? Jesus, Ele não escolheu os seus discípulos por genealogia. Imagina se Ele fosse escolher por genealogia. Se você olhar os discípulos de Jesus ali, Paulo tinha mais estudo, Pedro pescador. Jesus não escolheu os seus discípulos por genealogia. Do mesmo modo, Jesus, Ele atua na sua vida, Ele atua na minha vida. Não por genealogia, mas sim porque Ele nos ama, porque nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que eu falei, a genealogia pode te ajudar, pode ser uma coisa legal, mas o principal em nossas vidas é Jesus que faz a grande diferença. E eu quero te falar, de repente você não conheceu nem seus pais direito, de repente você é uma pessoa que não cresceu num lugar bom, e você é aquela pessoa que tinha tudo para dar errado. E de repente você até se enrolou aí na vida durante um tempo. Mas quando você conheceu Jesus, aí foi a grande diferença. Aí começa a ter a grande diferença. E hoje, eu quero te dizer, se você não conheceu seu pai, se você não conheceu sua mãe, você conhece Jesus. Se você não viveu, não cresceu num lugar bom, eu te digo hoje, você conhece Jesus. Ah, mas
por causa disso, de eu ter vivido lá e tudo, eu tinha uma vida assim, com tantos erros. Hoje, você conhece Jesus. Ah, mas se eu tivesse tido uma família melhor estruturada, e se eu tivesse tido uma situação melhor. E eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes também pessoas com famílias estruturadas, que têm tudo para dar certo, erram e coisas erradas acontecem. E aí eu quero dizer para você também, existe Jesus. Jesus veio por todos nós. Jesus veio como uma solução para as nossas vidas. E hoje eu quero que você realmente, nós vamos estar orando aqui. E eu sei que essa palavra vai chegar em muitas pessoas hoje. E que as pessoas vão parar e vão analisar. E você, a partir de hoje, vai tomar um rumo diferente na sua vida. Se você está paradão, preso no passado, hoje nós vamos clamar ao Senhor que você se liberte do passado. Que você deixe para trás essa amargura, esse rancor de achar que você não conseguiu isso, não conseguiu aquilo porque sua família não te ajudou. Hoje, você vai dar um basta nisso. Hoje, você vai seguir em frente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a palavra do Senhor. Você precisa crer que tudo se fez novo. Você precisa se libertar do passado que pode estar te aprisionando. A sua genealogia não é o principal na sua vida. O principal é Jesus. E você precisa deixar que sua vida seja tratada, que sua vida seja curada, que sua vida seja restaurada. Sai do passado. O passado ficou. Você está no presente. Você precisa agir. Você precisa dar um rumo à sua vida. Não adianta ficar remoendo o passado. Não adianta ficar remoendo. O que passou, passou. Você é nova criatura. Você tem direito a uma felicidade. E qual é a sua felicidade? Se libertar de coisas do passado que te prendem, que fazem com que você se julgue muitas vezes inferior, incapaz, achando que você não tem condições de nada. Gileade era filho de prostituta, abandonado pelos irmãos, olha onde chegou. Aí de repente você fala, eu não conheci meu pai, não conheceu minha mãe, mas eu quero te dizer o seguinte, conhecer pai e mãe é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é conhecer o Senhor Jesus. É a grande diferença da sua vida. E se você conhecer o Senhor Jesus, você precisa deixar Ele tratar da sua vida, deixar Ele cuidar de você, se libertar do passado. Senhor, eu quero nesse momento colocar em Tuas mãos todas as pessoas que estiverem vendo essa palavra neste momento. Senhor, eu quero te suplicar que todos possam se libertar do passado. Se o passado oprime, se o passado traz coisas ruins, se o passado traz um sentimento de inferioridade, de negatividade, Senhor, de baixa estima, eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nessas vidas. Espírito Santo, toca em cada um neste momento. Vem curando as feridas, Senhor. Cura as feridas do passado, cura feridas que não foram tratadas. Senhor, quantos estarão ouvindo essa palavra e vendo e não conheceram nem seus pais?
ou são filhos até de prostitutas, de homens que não tiveram, Senhor, um carinho, uma consideração com seus filhos. Senhor, mas em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando nessas vidas, que eles estejam liberando perdão para todos os seus familiares, que não cuidaram deles como deveriam. Pai, em nome de Jesus, que não fique nenhum rancor, não fique nenhuma amargura, não fique nada que faça com que essas vidas não possam caminhar. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos que essas vidas sejam tocadas por Ti, que essas vidas sejam tocadas e que se libertem do seu passado e que deixem o Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Que vidas sejam tocadas. Espírito Santo, haja com teu poder, com tua autoridade. Toca nessas vidas. Traz à tona tudo que precisa ser perdoado, tudo que precisa ficar no passado. Senhor, o principal da minha vida, da vida de cada um de nós, é que nós aceitamos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Senhor, eu quero te suplicar que as pessoas que ouviram essa palavra, que ficaram desanimadas ao longo dos tempos, achando que não podiam fazer nada, com a sua estima lá embaixo, se sentindo mal, se sentindo abandonadas, se sentindo fracas, que elas recebam um renovo vindo de Ti, que elas recebam um amor vindo de Ti, que elas se sintam guardadas e protegidas por Ti e tenham um novo ânimo para seguir daqui para frente, sem se preocupar com coisas que não aconteceram em suas famílias ou com coisas que aconteceram. Pai, em nome de Jesus, que todos possam, Senhor, estar copiando o que foi bom em suas famílias e o que não foi bom, que o Senhor possa estar fazendo com que possa ser mudado. Senhor, completa a Tua obra na vida de cada um. Completa a Tua obra. Senhor, liberta cada vida neste momento. Que todos possam olhar para frente. Que todos possam cuidar do seu presente. Para que o seu presente esteja sendo cuidado. E que o seu futuro seja muito melhor. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. E que nós possamos a cada dia gozar das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas. Que não fique nada retido em nossas vidas. Cuida de nós, restaura-nos, santifica-nos, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Irmãos, esta era a palavra de hoje. Que o Espírito Santo realmente possa estar cuidando da vida de cada um. Deixe-se ser cuidado, deixe-se ser trabalhado, não fique preso no seu passado. Deus abençoe a todos.